Saravá a todos, sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo é uma pergunta que me foi feita, um questionamento, melhor dizendo, para que eu comentasse sobre os karmas do Brasil. E quem relacionou essa pergunta para mim disse que esse nome, por assim dizer, foi o Divaldo Pereira Franco, o espírita, né, que comentou sobre os karmas do Brasil. E a pessoa queria que eu comentasse nesse vídeo que o Divaldo falou sobre esses karmas do Brasil. Primeiramente, eu quero dizer a todos que eu nunca discuto pessoas, eu discuto ideias. Então, aqui eu não estou aqui discutindo Divaldo Pereira Franco como pessoa. Eu não conheço, não tenho nada contra, em absoluto. Agora, posso divergir sobre as suas ideias de alguma coisa que ele emite ou não, né, dentro desse contexto. E é nessa formulação que eu vou responder isso, debatendo ideias, em que poderei divergir ou ser convergente com ele em algumas coisas. Por assim dizer, essa pergunta sobre os karmas do Brasil, eu até vou ler porque eu anotei para não me perder, foi dito numa palestra dele, no primeiro encontro estadual da assistência e promoção social espírita, né? E eu vou fazer o seguinte também, para que vocês tenham acesso a essa palestra, eu vou colocar a descrição depois, o link dessa palestra que ele fez. E nessa palestra ele conta uma história, ele vai contando uma história como se fosse uma narrativa que os espíritos contaram para ele, né? Dá a entender a isso, e que daí fala sobre os karmas do Brasil, ou seja, ele endossa aquilo que os espíritos estão dizendo para ele nesse sentido. E ele se refere dizendo que o Brasil tem 2 karmas coletivos, e somente 2. E esses 2 karmas coletivos, na visão do Divaldo, são referentes à guerra do Paraguai, do Brasil com o Paraguai, e à escravidão, ou seja, né, a escravidão aqui no Brasil. Então, ele fala sobre esses 2 acontecimentos. Ele narra isso, né, e ele vai colocando justamente esses enfoques. E ele vai afirmando, né, e que me trouxe muita estranheza, exatamente estranheza, porque o Divaldo vai colocando assim determinados conceitos que a minha visão e a espiritualidade e a Aruanda que me serve são completamente diferentes e divergentes da ideia dele. Então eu vou começar analisando esse primeiro karma que ele fala, do karma do Paraguai, a Guerra do Paraguai. E ele fala que esse karma da Guerra do Paraguai o Brasil não tem mais, está quitado. Esse karma está completamente quitado, não devemos mais nada como nação desse karma coletivo. E ele fala isso embasado no quê? Que quando o Brasil, vejam bem, que quando o Brasil fez a construção da hidroelétrica de Itaipu, isso quitou o karma com o Paraguai. Ou seja, é totalmente insólito, inusitado, né, que possa haver por assim dizer, uma quitação do karma como nação ao Brasil, ao fazer uma construção de uma hidrelétrica, ou seja, dá um benefício para o povo, que é o Paraguai, e isso está quitado. Ou seja, um benefício material querendo quitar um karma de uma guerra que traz consequências de morte, trauma, crueldade e por aí afora, né? Então é algo meio sui generis, eu diria até, eu vou dizer 2 palavras aqui que
porque eu não encontro elementos que possam ter uma explicação de ele dar essa afirmativa. Eu creio que isso chega a ser beira até o bizarro, né? De ele falar que então o karma está quitado porque o Brasil fez um benefício material para o povo do Paraguai, né? Então eu não sei se é bizarro, não sei se é infantil da imaturidade dele em querer dizer isso, ou seja, de não ter, né? E novamente aqui eu estou falando das ideias propagadas pelo Divaldo, e não ele como pessoa pessoal. Então, vamos sempre distinguir isso de uma coisa de outra. Então é completamente, por assim dizer, fora, né, de parâmetro, né, espiritual. É como se chegasse lá para os senhores do karma, ó, fizemos aqui alguma coisa, aqui agora é material e está quitado. Então é algo que chama muita atenção, esse tipo de resposta para isso. O karma não é uma coisa tão simples que tu faz A para contra B, né, ainda mais um karma coletivo. Então é uma coisa que... E além do mais também, ele esquece também que o Brasil era governado pela monarquia, né? Esquece ou omite, não sei nessa história, enfim, né? Que, veja bem, há um mandante, há um monarca, né? Dom Pedro II. Né? Então, omite-se então o monarca, né? Porque cada nação que gera um karma tem alguém que governa esse país naquele momento. Aquela nação, aquilo, né? Tem os governantes, né? Tem aquele que governa e tem os governados. Então, né? Tem o exército brasileiro, tem o povo brasileiro, né? E envolve, como disse, violência, morte, crueldade, né? E isso não se paga, né? Isso não se constrói um karma com uma hidrelétrica, né? Com um benefício. Então é algo, né? Que não se coaduna, né? Não faz essa ligação com a Aruanda no nosso campo, que somos da Umbanda. E o segundo, que diz karma, que nós não temos mais, que é também o da escravidão. E o da escravidão, quando tu pensa que a coisa vai melhorar, então agora vai engatar uma segunda e terceira, já que ele deu uma resbalada na primeira, a coisa fica pior. Porque ele diz que o karma com a escravidão, simplesmente, o Brasil não tem mais, porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ou seja, uma canetada termina com o karma. É algo impressionante, né? Como se, veja bem, as consequências de uma escravidão, né, fosse, por assim dizer, sanada com uma canetada. Olha, deu uma canetada, não existe mais nada, agora estamos quites, né? Então, é algo surreal essas coisas. É um equívoco do entendimento da lei kármica muito, 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 muito grave. Então, novamente, beira, né, não tenho palavras para descrever isso, né? Então, porque nós temos aqui uma autoridade, né? É uma autoridade que é ouvida, que é vista, que é respeitada no Brasil, emitindo esses conceitos que realmente não fecham, né? E se nós formos comparar a Guerra do Paraguai com a escravidão, as duas geraram milhares de mortes, né? Com certeza. Mas não é isso que eu quero comparar, porque ele também deixa muito, muito claro que para ele influencia também a quantidade de mortos que tem e tudo. Mas na primeira, o karma é solucionado com uma compensação material. E na segunda não, é só um canetaço. Se nós vamos olhar a história, na época, inclusive os senhorzinhos, os nobres, aqueles da monarquia, os grandes fazendeiros, né, eles até queriam uma indenização pelo término da escravidão. Ou seja, e isso foi estudado, ou seja, vamos premiar, né, o algoz e a vítima, que eram os negros que sofreram a escravidão, ficaram sem eira nem beira até hoje. Não é lá, até hoje. Nós temos esse racismo estrutural que produziu justamente a escravidão, ou seja, a raça negra, aqueles que eram de pele negra, não tinham valor nenhum e não tinham nem alma perante a igreja. Vamos começar por aí. Então nós vamos ver que é inadmissível. Então é uma coisa que, né, não coaduna, ou seja, uma canetada
o débito está lá, é a mesma coisa se eu chegasse nos senhores do karma, assim, né, e ó, dei uma canetada lá e tá bom, né, então é uma coisa assim que, será que funciona assim? E aquelas pessoas, né, os negros e tanto também na Guerra do Paraguai, aquelas famílias que foram destroçadas, as famílias dos negros também que foram destroçadas, será que é assim? Será que não tem eira, não beira? Nós temos um racismo estrutural hoje proveniente disso, que o negro não é reconhecido como uma força trabalhadora que ergueu esse país. É mais isso ainda. Mas a base de quê? De chicote e de intolerância até hoje. Violência nem se fala, então, a todo momento. Então, é bizarro, né? É uma coisa assim que esses dois karmas assim, né? E ele fala justamente nisso. E omite um outro karma que, para mim, é o mais grave de todos como nação, o Brasil. Independente do Brasil, naquela época, era como nação, no que é o quê? Que são os povos originários, que são os indígenas. Para vocês terem uma ideia, em 1750 foi instituída uma lei, naquela época, que não poderia mais se falar o tupi aqui no Brasil. Porque, claro, a maioria da população brasileira eram os povos indígenas, né? Então se falava mais o tupi do que o português, né? Para teres uma ideia. E foi dizimado milhões de indígenas, não é milhares, é milhões. Das várias nações indígenas, milhões. E isso é simplesmente ignorado, omitido. Que o Brasil não tem esse karma, então. Como que não tem esse karma? Ainda bem que nós temos a Umbanda, né? Porque nós lembramos, cada vez que baixa um caboclo chamado Tupi, outro Ubirajara, outro Guaraci, e por aí adiante, Cabocla Jurema, eu podia dizer aqui vários caboclos, né? Tá lembrando justamente desses povos originários. A Umbanda não deixa esquecer a nossa história. Está vibrante ali, né, nesse contexto. Então nós temos que ter muito cuidado com essas ideias propagadas sobre o karma, ou seja, um é uma canetada, como se isso terminasse com todos os problemas, e o outro é uma compensação material, feito uma hidrelétrica que vai beneficiar, né, o Paraguai. Né? Isso é a mesma coisa assim, né? Nós aqui na Terra, muitas vezes nós colocamos um processo na justiça e nós temos uma reparação material. Mas muitas vezes o que? Aquela reparação material, ela é muitas vezes, graças a Deus que quando ocorre, ela é justa, mas ela não preenche o vácuo, a lacuna que é deixado muitas vezes pela crueldade, pela maldade, pelo assassinato. Por exemplo, se alguém matou uma mulher ou matou, enfim, e que daí o Estado tem que promove justamente esse reparo, pelo menos material. Agora imagina, eu vou chegar lá na lei do karma, dos senhores do karma, ó, né, tô dando aqui um cheque aqui de 50 mil e tá tudo bem, né, aqui tá ótimo aqui, né, eu quito o meu karma, mas eu pergunto para aquela família que você está me escutando agora, que está me ouvindo aqui nesse vídeo, mas aquela família, aquele indivíduo que você até hoje, provavelmente, se não for alguém de você, da sua família, você sabe de alguém que sofreu alguma coisa e que tem um dano para ser reparado. Você acha que a compensação financeira ou material é o suficiente para essa família? Não é. É óbvio que não é. Então tem envolvimento kármico nessas questões. Produz as consequências do karma. E simplesmente dizer isso. Então, a minha opinião é que, nesse sentido, nesse conceito do karma, o seu Divaldo se equivocou completamente. Completamente equivocado. A lei do karma não funciona assim. Esses espíritos que é contado nessa história, que ele coloca isso como uma história, não funciona assim, né? Então, mas é a opinião. Está me dizendo que é mentira o que ele está dizendo? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo que a lei do karma não é assim. Porque a gente ouviu uma história de um espírito e validar como aquilo sendo real, é real para aquele espírito que está narrando, não que seja a realidade. São coisas diferentes.
São coisas bem diferentes. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que tem muitas pessoas que provavelmente, eu já antecipo, né, que aqueles que idolatram o Divaldo, ou que tem ele como uma pessoa, enfim, veja bem, não se trata aqui, não se trata desse caso aqui, nesse sentido, né? E se a pessoa justamente pensa que eu estou daí difamando ou contrariando o Divaldo porque ele é uma autoridade espiritual só porque fala com os espíritos, minha gente, não funciona assim, não funciona assim. Mas eu não vou ser contrário à crença de muitas pessoas que acreditam ou deixam de acreditar. Eu estou aqui examinando ideias, e essa ideia do karma, do Divaldo, ou dar uma canetada, ou uma compensação material na construção de uma hidrelétrica para saldar o karma, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Então, para aqueles que me perguntaram, para mim comentar esse tipo de vídeo, que eu até nem sabia que existia, a Umbanda tem uma outra visão de karma. Para vocês, para aqueles que sempre acham que a Umbanda não tem fundamento, olha só, né? As pessoas acham que o karma vem da palavra, né? O conceito karma vem da palavra e dos ensinamentos do sânscrito, né? Lá na Índia. Não é assim, não é assim. Karma vem da palavra, veja bem, já conhecida lá do tronco tupi, lá atrás, no Brasil. A palavra era Kaarama. Kaarama. Era essa palavra no idioma tupi, abanhegá. Então, minha gente, né, para aqueles que pensam que a Umbanda não tem fundamento, tem fundamento. E é o que nós vamos trazer hoje nesse vídeo aqui, para que deixemos bem claro a nossa posição. E a Umbanda faz questão de valorizar tanto através das suas gírias, né, o africanismo, por assim dizer, na figura do Preto Velho, né, e também o povo indígena, né. Então, vamos deixar bem claro isso para o quê? Nós somos devedores como nação. Somos devedores. E até hoje ainda não se respeita os povos originários, né, os indígenas, infelizmente, que estão cada vez mais desaparecendo, né? E porque na nossa arrogância nós pensamos que sabemos mais do que eles, né? E nós não sabemos mais do que eles. Basta ver que nas regiões onde há mais preservação ambiental são aquelas regiões onde é que os índios habitam. Ou seja, eles com naturalidade sabem preservar o meio ambiente. Algo que nós temos que aprender com eles. E eles são os ignorantes, os primitivos. E nós somos os doutores, os sábios. É complicado, né? Então, vamos raciocinar, vamos refletir sobre esse karma, né? Nós temos muito karma no Brasil, não é só esse. Eu não quero me alongar nesse vídeo, mas é o que nós tínhamos para hoje. Então, nós vamos, bem delineado, saber o que é karma ou não é karma. E isso começa em discernir sobre o que não é karma. E isso não é karma, a designação que o Divaldo, como ideia, propagou. É o que tínhamos para hoje. Luz no caminho, paz no coração, saravá.